Mateus 28 aqui, eu sei que você conhece a história, Jesus já tinha ressuscitado. E é interessante isso, e eu quero que você grave isso no seu coração. Como é que Jesus começou a anunciar que ele tinha ressuscitado? Vamos lá, atitude. Como é que ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado? Vamos lá, vamos para o texto. Quem que chegou lá no túmulo? Maria Madalena, tinha outra Maria também. Chegou lá, o túmulo estava aberto, não era? Tinha rolado a pedra e não tinha nenhum corpo lá dentro. Isso anunciou que Jesus tinha ressuscitado? Não. Tanto que elas ficaram, sumiu, alguém roubou o corpo do meu mestre. Mas aí Jesus vem, ela acha que é o carpinteiro, ela acha que é o jardineiro. E ele conversa com ela, e aí Jesus vira para elas, olha no verso 10. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Jesus usou as pessoas, Jesus usou aquelas mulheres para anunciar que ele ressuscitou. Prestaram atenção? Jesus usou aquelas mulheres para anunciar para os outros que ele já havia ressuscitado. Aí aqui em Mateus 28, verso 16, Jesus já tinha aparecido para eles. Verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? A grande comissão é a igreja. Somos nós. Eu e você. Nós fomos chamados para a salvação e para anunciar a salvação. Esse chamado, essa ordem, não ficou restrita a esses discípulos, a essas mulheres, ao povo que estava ali com Jesus nesse momento. É uma ordem que o Senhor deu para todos nós. Repete comigo, fala, eu fui chamado para a salvação e para anunciar a salvação. O tempo é agora. É hoje. Não é quando você estiver mais velho. Não é quando você for mais sábio. Ou quando você tiver mais tempo. Não é quando você aprender a falar melhor. Ou a conhecer um pouco mais sobre teologia. Ou quando você conseguir tempo na sua agenda e na sua rotina para estudar, para fazer um seminário, para então você começar. O tempo é agora. A igreja é um método que Deus escolheu para alcançar o mundo. Você pode repetir isso comigo? A igreja é o método que Deus escolheu para alcançar o mundo. É você. Deus escolheu alcançar o mundo através de você. Vai comigo em Atos. Atos capítulo 1, Jesus ainda está com seus discípulos. E os discípulos perguntando qual que é o tempo que ele iria restaurar o reino a Israel. Aí Jesus responde, não compete a vocês saberem disso. Aí olha o verso 8 do capítulo 1 de Atos. Mas vocês receberão, o que está escrito aí?
poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder através do Espírito Santo. O poder é seu? O poder é meu? Não. Mas eu recebo poder através do Espírito Santo. E esse poder que eu recebo através do Espírito Santo tem um objetivo, tem um propósito. É que eu seja testemunha de Cristo Jesus em todos os lugares que eu estiver. Propósito. Deus vai desperdiçar poder? Claro que não. E aqui a gente começa, se você não estudou ainda o livro de Atos, a primeira vez que eu estudei mesmo o livro de Atos foi junto com um grupo de adolescentes. Eu devia ter aí os meus 14, 15 anos, eu acho. Foi a primeira vez que a gente foi estudar mesmo. Não fazia parte da minha leitura devocional. Todo mundo lê a Bíblia aqui todo dia? Tem que ler, se não está lendo, tem que ler. Na minha devocional agora eu até brinquei com o bispo, eu falei, estou lendo Levítico. Levítico é um pouco difícil, né? Então às vezes eu leio, e aí eu estou indo para outro capítulo para fazer o checkzinho lá e marcar que eu li. Aí eu falo, ai meu Deus, eu vou ter que ler de novo. Porque às vezes a gente vai divagando e eu, Senhor, Priscila, aprende aqui, ó, presta atenção. Mas a gente tem que ler a Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia. Mas eu quero te encorajar a estudar o livro de Atos. Estudar mesmo, não é só ler, é estudar, é fazer resumo. Nós temos em Atos descrito 3 viagens missionárias de Paulo. Estuda cada uma delas. No final da primeira teve uma briga, teve uma desavença. Quando foi para começar a segunda, companheiro de Paulo não foi com ele na segunda, por causa de outro, de um terceiro. Enfim, estuda, é muito bom. Mas aqui em Atos, a igreja começou. Os cristãos, os discípulos de Jesus, receberam poder através do Espírito Santo. E eles oravam com enfermos e eles eram curados. Eles pregavam, eles oravam com os endemoniados e eles eram libertos. E a igreja crescia assustadoramente. Obrigada. No capítulo 5, vai comigo lá para o capítulo 5. Aqui, Pedro e os apóstolos tinham sido presos. Aí depois soltaram, aí se você for ler aí, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas a partir do verso 34, Gamaliel, aquele que foi o tutor de Paulo, na época era Saulo. Gamaliel levanta para dar o veredito dele, o parecer dele, e acaba livrando Pedro e os discípulos. Mas olha o que ele fala, e é o que eu quero chamar a sua atenção, verso 38. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, como foi os outros exemplos que ele tinha dado no parecer dele. Verso 39. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Eles apanharam porque estavam pregando, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. Verso 41. Eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, depois de terem apanhado, viu gente? Muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, não apenas no templo, mas de casa em casa, todos os dias. Se nós somos discípulos de Jesus, como nós afirmamos ser, por que às vezes então a gente não prega?
Por que às vezes parece ser tão difícil? Às vezes você pode justificar aí para você mesmo que o ambiente que você está, que você frequenta durante a sua semana, não é propício para isso. Na escola, não, tem que estudar, está pensando em vestibular. Não tem espaço para eu pregar. Na faculdade, vixe, se eu falar alguma coisa ali, eu ainda vou ser marcado. No ambiente de trabalho, não, vão falar que eu não sou profissional. Aqui eu preciso ser profissional. Eles pregavam todos os dias. Não cessavam de ensinar. No templo, de casa em casa, andando pelo caminho. O que eu quero chamar a sua atenção, e nós vamos, eu peguei o personagem aqui, eu peguei o apóstolo Paulo para trazer esse exemplo aqui para você, porque eu quero tentar ser um pouco prática com você. Quando a gente estuda a ação do apóstolo Paulo, e é o livro de Atos, no livro de Atos, ele termina lá no capítulo 28, falando da prisão, né? Paulo ficou preso em Roma. A gente não tem na Bíblia, ele apela para César, ele vai se apresentar diante de César, mas a gente não tem descrito aqui por Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, falando dessa conversa, né, de como que foi. A gente sabe que ele foi preso e ele tinha um soldado com ele, então era uma prisão domiciliar, mas militar, né, tinha alguém ali com ele. E de lá ele escreve várias cartas que a gente lê. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, e a gente vai estudar isso aqui junto, a abordagem de Paulo mudava. A forma como ele falava, a estratégia, muitas vezes até o vocabulário que ele usava nos diferentes públicos que ele pregava, que ele falava, mudava. E nós precisamos ter essa sabedoria e essa sagacidade para escolher e deixar que o Espírito Santo nos direcione, porque eu creio que o Espírito Santo faz isso. A gente não pode não nos preparar, não nos capacitar e colocar tudo na conta de Deus, e não, o Espírito Santo é que faz e a gente ser relapso. Não. Mas a palavra é tudo, o poder, como nós lemos aqui, o poder é de Deus, não é nosso. Você vai ver que a estratégia que ele usava era diferente, mas o conteúdo não, porque a mensagem não muda. A mensagem é imutável, o evangelho é imutável. Em Gálatas 1:9, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, seja amaldiçoado. O evangelho de Cristo Jesus não muda, a mensagem é a mesma, amém? Não muda. Mas a forma como a gente fala, a forma como a gente aborda, essa sim muda, dependendo de onde nós estamos, dependendo do ambiente que eu estou. Dependendo do ambiente onde eu estou, a minha forma de transmitir a mensagem vai ser diferente. Mas jamais o ambiente que eu estou pode calar a minha voz, pode me impedir de propagar o evangelho de Cristo Jesus, porque eu fui comissionada. Deus não me deu opção. Ele me deu uma ordem: vá e faça discípulo. Não é opção, é ordem, amém? Aleluia, volta lá para Atos. Vamos estudar, vai lá, Atos 13. Primeira viagem missionária de Paulo. E aqui eu quero que você observe a forma como Paulo vai fazer para alcançar os judeus. Atos capítulo 13, versículo 16. Vamos ler a partir do 16. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem.
O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante 40 anos. Tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é o Jesus. Para alcançar o judeu, para falar com o judeu, ele começa lá, dos pais, da peregrinação do Egito. Ele trouxe Moisés. Se você continuar lendo aqui, ele vai começar a falar das promessas. E aí, pula comigo, aqui ele vai falar das promessas e vai apresentar Jesus como o Messias. Verso 43. Terminada a reunião na sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Para alcançar o judeu, ele foi pegando a lei, ele trouxe a promessa e ele apresentou: Jesus Cristo é o Messias que a gente esperava, Jesus Cristo é o Senhor. A mensagem é a mesma. Agora vai comigo para o capítulo 17, aí já é a segunda viagem missionária de Paulo. Ele está viajando com Silas, não mais com Barnabé. E aqui ele vai falar agora para os gregos e filósofos. Capítulo 17, a partir do verso 16, Paulo está lá em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava o quê? Jesus e a ressurreição. A mensagem é a mesma, amém? Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo, olha só, gente, a estratégia. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. E aí ele continua. No verso 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam.
E Paulo começa a alcançar o coração desses gregos, o coração desses filósofos. A estratégia mudou. E algo que, hoje quando eu estava relendo isso aqui, que Deus, no verso 16, diz que Paulo, no seu espírito, ele estava revoltado diante da idolatria daquele lugar. Revoltar-se no espírito. Você já esteve em um lugar que você ficou tão revoltado, tão incomodado, que você falou, eu quero ir embora daqui? Paulo pegou, a estratégia que ele usou foi exatamente aquilo que o revoltava, aquilo que o incomodava. Ele precisava conseguir alcançar o coração daquele povo. Se Paulo chegasse ali, diante dos gregos, diante desses filósofos, e começasse a falar da peregrinação do povo dele, saindo do Egito até chegar na terra de Canaã, falando da promessa, falando de rei Davi, Paulo ia ter sucesso em alguma coisa? Nada, nada. Aquilo que causava aquela indignação foi a estratégia que ele usou para alcançar o coração do público dele, daqueles que estavam ouvindo a mensagem que ele transmitia. A mensagem não muda, mas a estratégia sim, amém? E aí, desse episódio aqui ainda, vai comigo para o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Alguns zombaram, outros não deram ouvidos, mas outros creram. Às vezes a gente fica com medo, né? De pregar. Às vezes a gente acha que pregar é só fazer isso que eu estou fazendo aqui. Aqui Paulo estava com os gregos, com os filósofos, no meio de uma praça, conversando, sem microfone. Todo mundo parou para ouvir, é verdade. Uns zombaram. Gente, se zombou de Paulo, não vai zombar da gente? Outros não deram muita atenção, não, sobre esse negócio aí, outro dia a gente te escuta. Mas teve alguns que creram, teve alguns que foram alcançados pela mensagem que Paulo transmitiu. Não tenha medo. Não tenha medo de abrir a sua boca onde quer que você esteja. Podem zombar de você, qual o problema? Podem não dar ouvidos, virarem as costas, mas alguém vai receber a semente que você tem lançado. Para alguém vai fazer diferença a palavra que você tem compartilhado, amém? O nosso objetivo é pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso saber como alcançar a toda criatura. Por isso que a estratégia muda. E o último exemplo que eu quero dar. Paulo, vai para o capítulo 26 de Paulo. Paulo diante das autoridades romanas. Félix, Festo, Agripa, rei Agripa. No capítulo 26, o rei Agripa, começa isso no verso 1, ele autoriza Paulo a fazer a sua defesa. Paulo aqui estava preso, os judeus tinham prendido ele já tinha ido para Festo, já tinha ido para Félix. Aí ele apelou para César porque ele era cidadão romano, inteligente. E aí ele tem a oportunidade de apresentar a defesa dele. Se você ler isso aqui, você vai ver o tanto que Paulo aqui, ele escolheu bem as palavras. Era um discurso, ele estava aqui sendo julgado, era um julgamento, não oficial, porque ele tinha apelado para César, ele ia até César.
Mas ele estava aqui diante de autoridade. O vocabulário era diferente. A forma de falar era diferente. E aqui ele estava tendo a oportunidade de fazer a sua defesa. Mas Paulo aproveitava, e ele vai contar a conversão dele a caminho de Damasco. Quando ele estava perseguindo, indo prender os cristãos, ele conta tudo isso para o rei Agripa. E ele transforma o seu discurso de defesa em uma pregação. Verso 28 do capítulo 26. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para propagar o evangelho de Cristo. Paulo aproveitava todas as oportunidades. No capítulo 28, quando ele já está preso, vai lá para o verso 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo já estava em Roma. Se você estudar o livro de Atos, você vai ver que quando ele é preso e ele escapa e Deus fala para ele sair de Jerusalém, Deus fala para ele: porque para mim importa que você leve o meu evangelho a Roma. O foco é a mensagem, não é o mensageiro. A gente não precisa ter medo da nossa reputação, do que vão falar da gente, do que não vão. A gente tem que ter medo de desobedecer ao Senhor. A gente tem que ter medo de um dia não poder ouvir do Pai: servo bom e fiel. Aproveita cada oportunidade. Mas como que eu vou pregar? Eu não sei. Gente, eu não acho que eu prego tão bem. Eu tenho algumas discípulas que me amam demais, falam: não, bispo, você prega bem demais. Vocês acham que a primeira vez que eu fui pregar, como é que foi? 1 Coríntios, abre a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 2. E eu quero falar para você que acha que não sabe pregar, que não sabe o que falar, que o diabo te prende falando que não é para você, que você não tem tanta eloquência, que você não sabe escolher bem as palavras. 1 Coríntios capítulo 2, pode ler, amém? Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Poder de Deus. Eu não preciso ter uma frase de efeito que vai viralizar na internet. Eu não preciso preocupar e usar aqui de técnicas de manipulação. Não. A gente começou lendo a grande comissão, a palavra que Jesus deu, a ordem que Jesus deu. Jesus virou e falou: olha, a mim foi dado, eu tenho poder, tanto no céu quanto na terra. E eu dou a vocês, para que vocês sejam minha testemunha. O poder é de Deus, a mensagem é de Deus. Nós só somos garotos de recado. A gente só transmite a mensagem. E às vezes você acha que você tem que ter mais sabedoria.
mais maturidade, saber falar, porque às vezes você não tem um português tão correto. É o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo. Eu só preciso obedecer a ordem que o Senhor me deu, amém? Quando? Eu sou muito novo. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias falou isso, né? Não foi? Jeremias capítulo 1, não passa. Aí Deus virou para ele e falou o quê? Não diga, não passo de uma criança. Onde eu mandar você vai, o que eu falar para você falar, você vai falar. 2 Timóteo, abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Se você tem uma caneta aí, grifa esse texto. Leia ele todas as semanas, toda segunda-feira. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra, se o momento é oportuno ou não. Pregue a palavra hoje, agora. Não espere você se achar capacitado. Não espere você achar que você agora dá conta. Porque não é através da nossa força. É o Espírito Santo que faz tudo. É o Espírito Santo que faz tudo, amém? E aí algo que a gente precisa entender. Mateus 28, verso 19. Portanto, vão... O que está escrito depois? E façam discípulos. Opa! Vão e façam discípulos. Igreja, a sua função, o seu papel, a sua obrigação, aquilo que Deus chamou você para fazer, não é apenas anunciar Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador, é fazer discípulos. Não, bispa, eu não sei ser discipulador, não. Que verbo é esse aqui? Quem entende de português? Fala assim, imperativo. É ordem. Vá e faça discípulos. Ai, bispa, mas eu não dou conta. Vá e faça discípulos. A igreja precisa discipular. É irresponsabilidade a gente anunciar Jesus, a gente pregar o evangelho lá para quem estava perdido, a gente apresentar Jesus e depois a gente abandonar essa pessoa. Quando você leu a Bíblia pela primeira vez, foi fácil para você entender? Foi? Discipular. E Jesus explica, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Guardar os ensinos de Jesus. Tem gente que a gente escuta aí na mídia, povo famoso que fala que é crente, que a gente até assusta, né? Cadê o discipulado? Cadê a transformação de vida? Cadê o guardar os ensinamentos de Jesus? Grande comissão, igreja do Senhor, Deus te comissionou a ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Transmita aos outros aquilo que você tem aprendido. Para fazer discípulo, eu também tenho que ser discípulo. Eu tenho que aprender com alguém. Eu tenho que ter uma cobertura espiritual. A Bíblia diz que isso é bênção para mim, é proteção para mim. Igreja, nós precisamos discipular. Nós precisamos ensinar as pessoas a guardarem os ensinos de Jesus. Paulo, quando ele foi pregar para os gregos, para alcançar o coração dos gregos, para alcançar o coração daqueles filósofos,
no discurso dele, ele usou a cultura daquele local, a cultura daquela região. Não usou? A gente não leu isso? Mas ele não se contaminou com a cultura grega. O problema é que crente, às vezes, não é discipulado, não é ensinado na palavra, e ele começa a se permitir ser influenciado pela cultura ao redor. Paulo não desrespeitou os gregos, Paulo não desrespeitou a cultura deles, mas Paulo não aceitou. Você não vê Paulo indo lá e adorando para tentar ganhá-los, não. A nossa cultura é lá do céu. A minha cultura não é brasileira, a minha cultura é celestial. Antes de ser cidadã brasileira, eu sou cidadã do céu. Não caia nessa. Não caia nessa. Em guardar os ensinos de Jesus. Onde você está? O lugar que você ocupa hoje na sociedade. Deus te chama para ir, pregar o evangelho, batizar e discipular. É o papel da igreja. Foi através da igreja que Deus escolheu ganhar o mundo. Deus não quer que você diga sim a Ele quando você for mais velho, quando você for mais experiente. Deus quer que você cumpra isso hoje, onde você está. Vá e faça discípulos. Ah, eu não consigo. Mentira. Mentira do diabo. Eu sou muito tímido. Eu não dou conta. Ninguém vai ouvir. Para com essa bobagem. Não deram ouvido para Paulo. Zombaram de Paulo. Mas teve alguns que ouviram. Teve alguns que foram ganhos através da pregação de Paulo. Não deixe o diabo te calar. Não deixe ele, não acredite nas mentiras dele, para que você não cumpra o propósito e o chamado que Deus tem para você. Pregue agora, pregue através da sua rede social, pregue na sua família, pregue no condomínio onde você mora, pregue na sua escola, pregue no seu trabalho. Vá e faça discípulo. O que é fazer discípulo? É ensinar a palavra. É ensinar a palavra. Você não precisa ter um título na igreja para pregar. Paulo pregou da prisão. A maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso. Paulo pregou enquanto ele estava sendo julgado. A gente viu aqui, a defesa dele se transformou numa pregação. Spurgeon, quem gosta de Spurgeon? Também. Você sabia que ele, da Inglaterra, ele foi para a França se tratar. Sabe de qual doença? Depressão. Uau! Pregador, homem de Deus. Elias, né? Teve depressão. E ele escrevia, como ele ficava muito tempo fora, ele escrevia os sermões, e os sermões eram lidos, e mandava para Londres, e os sermões eram lidos na igreja dele, na igreja que ele fundou lá, que ele era pastor, nos domingos. A maioria dos livros que a gente lê hoje de Spurgeon, eram essas cartas, eram esses sermões escritos, que eram lidos na igreja, no dia de domingo. Você não precisa de um título, de um púlpito para pregar. Você só precisa dizer sim, Deus. Eu vou. Vai e faça discípulos. O que você sabe, o que você tem,
O que você tem ouvido do seu discipulador, transmita. Isso não sou eu que estou falando, não. 2 Timóteo, vai lá, Paulo escreve isso para Timóteo. 2, verso 2. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. O que você ouviu de mim, transmita a outros homens, para que esses outros homens transmitam a outros, e a outros, e a outros, e assim o evangelho de Cristo é propagado. Faça discípulos, faça discípulos. O que você tem aprendido, o que você tem recebido, transmita para as pessoas ao seu redor. Vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Ordem de Jesus para nós. Se Jesus falou para você ir e fazer discípulos, ir e pregar o evangelho a toda criatura, ir e batizar, é porque é Ele quem está com você todos os dias. É o poder dele que vai fazer através de você. Não acredite na vozinha aí que fica na sua cabeça, falando que você não dá conta, que não é para você, que você não tem chamado para isso. Deus te comissionou a ser testemunha de Cristo Jesus. Não se preocupe com o discurso, não se preocupe com a mensagem é dele. A palavra é dele, foi ele que escreveu, foi ele que nos instruiu. Apenas transmita. Apenas transmita. Não perca mais tempo achando que você não dá conta, achando que não é para você, achando que você não tem esse chamado. Todos nós fomos chamados e escolhidos por Deus para ir e fazer discípulo, para ir e batizar, para ir e ensinar os princípios do Senhor. Amém?